Vamos lá então, pessoal. Bom dia, associadas, bom dia, associados. Sejam todos muito bem-vindos nesse um dos abaldeios mais aguardados aí do semestre, em que a gente vai tratar a PEC 221 de 2019, que propõe o fim da escala 6 por 1. Esse é um tema que a gente vem discutindo já bastante nos últimos meses. A ABOL tem feito um trabalho muito intenso, junto ao Congresso Nacional para mostrar os impactos do fim da escala 6 por 1 da forma que está sendo proposta. A ideia que hoje é que a gente faça uma atualização sobre como está o projeto, como está a proposta, o que que a gente pode esperar em termos de cenário, e por isso a gente convidou o nosso escritório parceiro, um dos nossos escritórios parceiros aqui da associação, o Sescom Barriô, e aí a gente recebe hoje a Marília, que é sócia da área trabalhista, e o Dario, que é sócio da área também trabalhista. Ambos estão muito por dentro do que está acontecendo aqui, então aí as formações acadêmicas, experiência de cada um. Eu vou deixar que eles muito brevemente se apresentem e a gente já entre no conteúdo. Eu queria agradecer aqui aos associados e associadas que entraram no horário. Marília e Dario, aqui nós temos praticamente associados que cobrem todas as áreas das empresas, tanto as áreas trabalhistas, RHs, área jurídica, como também as áreas operacionais. Alguns presidentes de empresas também estão aqui, saúdo alguns que já estou vendo aqui, como é o caso do Andrés, do Ronaldo. Que bom que vocês estão aqui conosco. E aí eu passo a palavra a vocês, fique à vontade, aqui só para resumir a dinâmica, a gente vai ouvir toda a apresentação e, ao final, associados, nós vamos abrir para perguntas. Fique à vontade para endereçá-las tanto no chat, aqui por escrito, e a gente lê, ou podem abrir também o microfone e se apresentarem e perguntarem, tá? Essa reunião vai ser gravada, depois ela vai estar disponível no nosso YouTube, o YouTube da ABOL. Para fins de LGPD, informo que apenas os rostinhos da Marília e do Dario serão gravados, além da apresentação, então ninguém vai precisar autorizar o uso de imagem, e ao final a gente vai cortar a parte das perguntas, e essa parte não vai subir no nosso YouTube, tá bem? Então, sejam bem-vindos, Marília e Dario, fiquem à vontade, vocês aqui estão entre os maiores operadores logísticos do Brasil, que estão muito preocupados com o tema, que serão diretamente impactados. Perfeito, Marcela, bom dia. Obrigada pela apresentação e muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e acho que a ideia é a gente compartilhar com vocês um pouco do que nós temos acompanhado, mas também ouvir de vocês, porque vocês certamente também têm feito estudos e se preparado aí para os impactos que essa PEC, se aprovada afinal, vai gerar para o setor. Eu estou aqui com o meu sócio querido, Dario. Oi, E a gente pessoal, vai prazer aí. Estamos muito felizes de poder participar desse About Day. Então, vamos lá. Vocês veem a apresentação direitinho? Eu estou vendo aqui. Sim. Bom, então não é segredo para ninguém. Vamos tratar de um tema que está na agenda de praticamente todas as empresas do setor logístico, a PEC 221, chamada PEC do fim da escala 6 por 1. Foi aprovada, acho que podemos passar já para o primeiro slide, viu, Rodrigo? Dando um breve panorama aqui do cenário legislativo, né, ela foi aprovada pela Câmara agora com 472 votos a favor e 22 votos contrários, né? Foi uma avalanche muito estimulada pelo momento político e eleitoral em que nós estamos. E ela chegou formalmente ao Senado em 28 de maio de 2026. Ainda não tem despacho de tramitação em calendário definido para votação, né? Seu caminho natural é passar pela CCJ, pela Comissão de Conciliação e Justiça, antes do plenário. Na próxima quarta-feira, 1º de julho, estão previstas audiências públicas sobre os impactos econômicos de produtividade, com centrais sindicais, inclusive a Marcela comentou que a Fiesp participará. E vai ser um termômetro, acho que importante, né, do que vem por aí. Essa audiência acho que é importante acompanhar.
porque o prazo está ficando apertado, né? Assim, com o recesso parlamentar chegando agora, dia 18 de julho, a CCJ vai ter pouco mais aí de 2 semanas para deliberar. E o cenário... Alguém quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade, Maria. Perfeito. O cenário político no Senado está bastante tenso, né? O governo quer pautar a matéria nessas eleições, mas o presidente da casa, Davi Alcolumbre, está tentando segurar um pouco o ritmo. Tem senador que quer votar ainda em 2026, aproveitando o impulso, outros preferem adiar para depois de outubro. A oposição já protocolou, inclusive, uma outra PEC, né? A PEC da jornada flex, que a gente tem ouvido falar aí na imprensa, como uma medida aí para contrapor a PEC 221. Se o Senado aprova o texto sem alterações, a PEC ela é promulgada pelas duas casas, mas qualquer modificação no texto, por menor que seja, vai obrigar o retorno do texto para a Câmara, inevitavelmente daí deslocando a promulgação para o ano que vem, né? Ou certamente para depois das eleições de outubro. No Senado, existe uma chance real de alteração do texto, assim, pelo que nós temos ouvido falar de bastidores, o que a gente tem ouvido nas notícias, com foco especial, acho que no prazo de transição, né? Depois eu quero até ouvir bastante a Marcela está acompanhando muito de perto isso, mas nossa visão aqui é de que o principal ponto de possível alteração aí seria nesse período de transição, de adaptação da primeira fase. Então é importante a gente monitorar de perto o que vai acontecer no Senado nas próximas semanas. Perfeito, Marília, só para complementar aqui, além do setor transportador, né, óbvio que toda a indústria, serviços, enfim, todos os setores produtivos serão diretamente impactados. A gente está tentando fazer um trabalho em conjunto com a Fiesp, que estará na audiência pública de quarta-feira. Como a Marília bem colocou, vai ser um termômetro interessante para a gente ver a reação dos senadores e sentir se a ideia é tentar realmente segurar um pouco o projeto para depois das eleições. E se isso acontecer, ele vai ser um pouco desidratado, ele vai perder aquele fogo todo, né, pré-eleitoral. E a gente pode fazer um debate um pouco mais equilibrado, né? E aí, uma das alternativas é trabalhar esse prazo de transição, né? Previsto aí para até 14 meses, ampliá-lo um pouco, ou trazer, ter um protagonismo maior os contratos individuais, os acordos coletivos, né? Que é algo que seria um caminho do meio, né? Essas duas propostas, mas até hoje a gente não tem muita noção do que está sendo discutido nos bastidores em termos de texto, mas óbvio que o governo tem todo o interesse de manter o texto do jeito que está, para que passe de forma célere no Senado e não tenha que voltar à Câmara antes de ser promulgado, porque isso atrasaria, enfim, todo esse pleito que é um pleito eleitoreiro do governo atual. Qualquer novidade daqui por diante, a gente vai informando as associadas. Feito, podemos seguir. A gente vai... O que a PEC efetivamente prevê, né? A gente está dando um passo para trás, acho importante, acho que todos vocês aí já têm acompanhado. Não sei se é só para mim, mas está algum áudio aberto. Vou pedir para o time ABOL ir fechando o áudio de quem estiver aberto, de quem tiver deixado aberto, por gentileza. Obrigada, Débora, por sinalizar. Bom, a PEC ela tem 4 pontos centrais, né? Primeiro, a redução da jornada normal para 40 horas semanais, saindo das atuais 44 horas previstas na Constituição desde 88. Segundo, garantia de 2 dias de descanso semanal remunerado, o que automaticamente elimina a viabilidade da escala 6x1 como regra geral. Terceiro ponto, vedação absoluta de qualquer redução salarial, seja nominal, seja de remuneração, benefícios decorrentes da redução salarial. Quarto, exceção para profissionais com diploma de nível superior, remuneração acima de 2,5 tetos do INSS, né? Um hipersuficiente com um pouquinho a mais. Então, esses estariam isentos, excepcionados das regras
da PEC referentes à jornada semanal e aos 2 DSEs. Ressalvados os empregados públicos da administração direta e indireta, tá? Eles se submetem às novas regras independentemente do salário e da formação. Acho que é importante dizer, especialmente para os participantes aqui da BOL, que a gente sabe que lidam muito com contratos públicos. Pontos relevantes. Entrando um pouco mais nas especificidades aqui. A redução da jornada, ela está faseada, de acordo com a PEC, né? Ela não acontece de uma vez só. Prevê 2 fases. 60 dias após a promulgação, a jornada máxima passa para 42 horas semanais. E aí, 14 meses depois, passa a ser obrigatória a observância do limite de 40 horas semanais. Eu acho que é importante trazer uma referência internacional, global, né? Qualquer país que tenha passado por uma redução estrutural de jornada como essa, levou anos para concretizar, né? Com ajuste de produtividade, com projetos piloto, com análises econômicas. Então, é por isso que esse prazo, né, esse período de transição, ainda que faseado, está sendo objeto de tantas críticas, né? Historicamente, comparativamente ao que aconteceu com outros países, o prazo de 60 dias é bastante curto, né? Porque, operacionalmente falando, importa pouco a redução para 40 ou para 42. É claro que financeiramente isso acaba tendo impacto menor você reduzir para 42 e não para 40, mas em termos operacionais, a movimentação que as empresas terão que fazer é a mesma que ela teria que fazer para redução para 40. Então, é um prazo realmente bastante curto e a gente está sentindo isso na pele quando conversa com os nossos clientes. Outro ponto central é a proibição absoluta de redução salarial, como eu disse há pouco, nominal, proporcional ou de qualquer outra espécie. Isso tem um efeito importantíssimo sobre o custo real das empresas que a gente vai explorar nos próximos slides. A PEC também prevê que regimes diferenciados, como, por exemplo, a 12/36, que é muito comum, saúde, segurança, transporte, continuarão sendo regulados por lei ordinária e por negociação coletiva. Mas tem uma questão técnica que está em aberto. A escala 12/36, em média, se a gente considerar 12 horas trabalhadas e 36 descansos, tem uma média ali de 42 horas semanais, que em tese ficaria acima do limite de 40, se a gente for colocar ali numa escala, né? Uma média de quantas horas semanais o empregado trabalha numa escala 12/36, acaba que pode ser que esse limite de 40 seja ultrapassado. Se a gente estabelecer 12 horas de turno com 11 horas trabalhadas e uma de intervalo, aí a gente consegue estabelecer direitinho as 40 horas semanais, e aí a 12/36 continuaria viável, mas é uma discussão que alguns clientes estão tendo. A legalidade desse regime pós-promulgação acaba sendo incerta por conta disso, né, do 12/36. Setores muito expostos são petróleo, né, empregados embarcados, hospitais. Alguns já recomendam manter a 12/36 com pagamento de 2 horas extras por jornada, mas esse modelo também traz risco. Então, o que a gente está vendo é, assim, clientes tentando simular e experimentar diferentes escalas, diferentes modelos de jornada para ver o que daria para fazer em 1, 2, 3, 4, 5, 6 cenários diferentes, a depender do que a PEC vier a implementar no seu texto definitivo. Deixa eu ver aqui, exceção para profissionais com diploma superior e remuneração, acho que a gente já cobriu. A PEC, ela determina que as normas coletivas que sejam incompatíveis com as novas regras, elas perdem a eficácia automaticamente 2 meses após a promulgação. Também é um prazo bastante curto para negociação sindical, né? Todo mundo aqui que lida com negociação sindical sabe que é inviável você concluir uma negociação sindical com uma complexidade, com uma dimensão como essa em 2 meses, né? Muitas vezes a gente demora muito mais que isso até para negociar o plano de PLR.
E acho que um cenário um outro obstáculo que a gente está encontrando é que os sindicatos não estão negociando, os sindicatos estão se recusando a negociar. E é compreensível, né, essa recusa, porque existe uma insegurança dos sindicatos, das categorias profissionais, de eventualmente negociar alguma condição que não seja tão benéfica para a categoria representada, depois vem a PEC e como é que fica o acordo coletivo. Então, eles também estão dando um passo para trás, estão suspendendo as conversas com as empresas para esperar o que vem no texto definitivo da PEC. Então, não estão renovando a escala, tem acordo coletivo aí expirando, ficando desatualizado, e a empresa sem acordo coletivo para regulamentar as jornadas que estão acontecendo agora. É um cenário de bastante instabilidade, de fato. Os modelos que tentam remanejar o DSR, por exemplo, a cada 8 semanas, uma semana com apenas um dia de trabalho, o que fazer com aquele DSR, né? A gente paga em dobro, dá uma folga adicional, das 8 semanas de um ciclo completo ali, 2 semanas não vão ter os 2 ESRs previstos na PEC, qualquer solução implica a desorganização da escala. Então, são muitas questões que os nossos clientes estão enfrentando para tentar se antecipar ao texto definitivo da PEC. Tem uma previsão ainda, indo para esse último ponto do slide, que é referente às MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Tem uma previsão de que para esse grupo de empresas, eles podem ampliar, vai poder ser ampliado o limite de empregados para essas empresas como uma medida de mitigação do impacto, né? Desde que sejam mantidos os níveis de emprego, elas continuariam sujeitas a esses regimes, podendo ampliar a quantidade de empregados. É o que invariavelmente acaba sendo necessário, considerando a redução da jornada. A gente procurou trazer aqui alguns comentários específicos sobre comentários com a administração pública, considerando as especificidades do setor das associadas aqui da BOL. Então, esse slide acho que merece uma atenção especial para quem presta serviço ao poder público, e no setor logístico isso é bastante comum. A PEC criou um regime especial para contratos vigentes com a administração pública que envolvam emprego direto de mão de obra. Então, as novas regras não vão se aplicar automaticamente a esses contratos. A PEC ela só vai incidir para esses contratos vigentes da administração pública após a formalização de um aditamento que vise reequilibrar o contrato. Mas esse aditamento para reequilíbrio do contrato, ele precisa acontecer em até 1 ano da publicação da PEC. O timing, então, do aditamento acaba sendo decisivo, né? Se o aditamento for formalizado nos primeiros 2 meses, como está escrito aqui, a implementação vai ser sincronizada com as fases gerais da PEC que a gente viu no slide anterior. Então, tem os 60 dias e depois os 14 meses. Se esse aditamento ele é celebrado entre o final desses 2 meses e 1 ano, a PEC ela passa a valer na data do aditamento. Então, a partir da assinatura do aditamento, passam a ser aplicáveis as novas regras de jornada DSR da PEC. Se não houver aditamento, a PEC incide automaticamente ao fim de 1 ano. Qual que é o risco disso? Deixar passar 1 ano, não aditar um contrato, não implementar medidas contratuais para reequilíbrio econômico do contrato, e aí as novas regras da PEC vão passar a valer automaticamente, e obviamente o impacto acumulado disso pode ser muito relevante, porque em muitos desses casos os contratos públicos são de longa duração, né, concessões de muitos anos, 5 anos, 10 anos, enfim. Trouxemos aqui 3 pontos de atenção práticos, né? Primeiro, contratos sem cláusula de reajuste por variação de encargos trabalhistas acabam ficando expostos, por esse motivo que a gente acabou de explicar. Segundo, se o ente público se recusar ou se omitir na formalização do aditamento para reequilíbrio,
o desequilíbrio econômico vai estar estabelecido de forma unilateral, o que abre um possível caminho para indenização, rescisão motivada do contrato, ou até solução de eventual conflito por meio de um caminho arbitral, conforme previsão legal. As empresas em concessões e parcerias público-privadas, elas precisam verificar os contratos subjacentes, porque a PEC, ela alcança expressamente esses instrumentos e inclui que essas questões de subrogação de obrigações trabalhistas também são afetadas pelas novas regras de jornada DSR. Alguém tinha levantado a mão? Isso que eu ia aproveitar esse slide, como a gente está num slide bem específico, se alguém levantou a mão, se quiser fazer a pergunta, aproveita, que depois desse slide nós abordaremos outros pontos da PEC. Se não, fica à vontade para jogar no chat, quem levantou a mãozinha e já baixou, e a gente responde. Ou para o final também, não tem problema. Perfeito. Acho que pode seguir então, Marília. Acho que a pessoa levantou e baixou. Tá bom. Esse slide aqui foi um slide que a gente preparou tentando trazer um pouco mais de cor, né, para o impacto efetivo da PEC na folha de pagamento, que a gente chamou aqui de efeito oculto da irredutibilidade salarial. E o que a irredutibilidade salarial associada à redução da jornada e à implementação dos dois DSRs, o que esse combo pode gerar de impacto financeiro numa folha de pagamento de uma empresa, especialmente aquelas que empregam muitos empregados. Proibição de redução salarial parece simples, obviamente, o salário não pode ser reduzido, mas produz um efeito em cascata, como a gente vai ver aqui. Então, com a jornada sendo reduzida de 44 horas semanais para 40 horas semanais, as horas mensais e, consequentemente, o que a gente chama de divisor de horas extras é reduzido de 220 para 200. Né? O salário continua o mesmo, isso significa que o valor da hora trabalhada aumenta automaticamente em cerca de 10%. A gente trouxe um exemplo aqui. No regime atual, 6 por 1, o empregado trabalha 220 horas mensais. Assumimos aqui, no exemplo, um salário mensal de R$10.000, o que resulta num salário hora de R$45,45. Quando a gente passa para a jornada da PEC, 5 por 2, o empregado ele trabalha 200 horas mensais, mantido o salário, considerando a irredutibilidade, o valor do salário hora passa a ser de R$50. É um aumento de 10%. Né? Vejam que automaticamente, assim que a PEC começar a vigorar, todos os empregados, então, nesse cenário, passariam a ter um aumento real de 10%. Né? Ainda que o seu salário, a sua remuneração fixa permaneça exatamente a mesma. Em relação a DSR acho que é um efeito ainda mais oculto e que muita gente ainda não tem tanta visibilidade do efeito disso. A gente ouviu até no começo da discussão da PEC, gente falando que, não, mas tem muita empresa que já aplica o 5 por 2, que não trabalha 44 horas, já trabalha 40. Tá, mas e o DSR? Hoje você considera só o domingo como DSR, agora você vai ter que passar a considerar 2 dias de DSR. Isso vai impactar a sua folha de pagamento, mesmo que você já aplique uma jornada de 40 horas semanais. Então, aquelas empresas que imaginavam que essa PEC não traria tanto efeito, vai ter efeito também. Assim, todos os empregadores vão ser impactados por essa PEC. A quantidade de DSR, ela dobra de 4 para 8. E aí, além da quantidade de DSR dobrar de 4 para 8, a quantidade de dias úteis no mês, obviamente, reduz de 26 para 22. Isso resulta num aumento salarial, num aumento do custo do empregador exponencial. Porque, vejam, na 6 por 1 são 26 dias úteis com 4 DSRs. Imaginando aqui uma remuneração variável de R$6.000, o reflexo no DSR na 6 por 1 seria de R$923. No cenário da 5 por 2, assumindo 22 dias úteis, 8 dias de DSR e uma mesma remuneração, esse reflexo no DSR acaba sendo de R$2.000,181. É um aumento de 136%. E aqui a gente trouxe o exemplo de um variável como uma comissão, mas aqui a gente pode trocar a variável por horas extras, por exemplo, né? Então, e aí a gente combinaria
esses dois impactos. Então, no item A, a gente vê qual que é o impacto do aumento do salário hora. A hora extra desse empregado vai ficar muito mais cara de ser remunerada. E essa hora extra já elevada na sua remuneração, vai ter reflexo em DSR. Então, o aumento do salário hora aumenta o valor da hora extra, que por sua vez vai aumentar também o valor do DSR na aplicação desses reflexos. Então, é uma aplicação em cascata que, se não for muito bem parametrizada no sistema de folha de pagamento, pode expor, né, as empresas a um risco aí de não estarem remunerando corretamente as horas extras, e aí vem risco de fiscalização, etc. Marília, desculpa te interromper aqui, acho que esse é um dos slides mais importantes aqui para os nossos associados. A Angélica está com a mão levantada, ela é RH da Luft, hoje é a nossa diretora de capital humano, talvez ela tenha uma pergunta pertinente aqui para fazer nesse slide. Angélica, fica à vontade, tá? Para abrir o microfone. Obrigada, Marcela. Obrigada, Marília. Bom dia a todos. Quando a gente coloca aqui a questão do DSR, e a Marcela tem razão, esse slide é extremamente relevante, porque a gente já tem feito alguns estudos, e aí eu vejo que nesses estudos, né, essa informação vai contribuir bastante. Quando a gente fala do DSR, hoje a gente tem o adicional aos sábados de 50% e domingo 100%. Dentro desse contexto, significa que sábado e domingo eu passo a pagar 100% da hora? Não necessariamente. Isso aí vocês decorre de norma coletiva, certo? É isso? Sim, também. Então, provavelmente o adicional legal para o domingo é o de 100 e do 100. sábado é o normal, né? Agora, a partir do momento em que o sábado passa a ser considerado como DSR, é que, na verdade, pela redação da lei, ela não diz que o sábado passa a ser DSR, ela diz que o empregador é obrigado São a conceder dois. 2 dias de DSR. É. Então, é mais uma situação de incerteza, como você está colocando, né? A gente não sabe, se o sábado não for o dia do DSR, eventualmente você colocar na segunda-feira, Isso. que pode acontecer, né? Então, a hora extra trabalhada na segunda-feira teria que ser remunerada com um adicional de 100% e não mais de 50%. Mas esse é mais uma razão pela qual o diálogo com o sindicato acaba sendo imprescindível. Ou seja, a condição do dia da semana, sábado, domingo, perde a relevância, e o que tem relevância são os dias de descanso, certo? Exatamente. E aí, neste caso, as condições também da CLT, no que se refere a domingos, também perde essa relevância, ou eu volto para as regras de quantidade de horas extras permitidas para trabalho durante o mês? Eu vou olhar para essa redação e não essa que tem fins de remuneração, é isso? Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta. A CLT hoje ela traz critérios bem específicos em relação à quantidade de domingos, né, que o trabalhador ele tem direito. Quando eu passo a não mais considerar sábado e domingo, os dias da semana sendo sábado e domingo como os dias para descanso, e tenho essa flexibilidade, eu uso a pauta domingo de que forma? Eu continuo, eu tiro o domingo e considero que o trabalhador ele precisa descansar pelo menos 2 dias consecutivos no mês, aí eu volto para as condições e para as regras de descanso da CLT. Seria isso? Ou... A obrigatoriedade da coincidência do DSR com o domingo, ela continua existindo, né? E a legislação infraconstitucional que prevê a periodicidade, a frequência com que esse DSR precisa coincidir com o domingo nos regimes de escala, elas também acabam permanecendo, elas não vão ser revogadas, a não ser que haja uma redação, que haja alguma alteração no texto da PEC que torne esse texto incompatível com essa norma infraconstitucional, e aí, obviamente, o texto da Constituição vai prevalecer considerando o conflito. Mas se o texto da PEC passar dessa forma, tem 2 dias de TSE, um obrigatoriamente no domingo, e houver leis infraconstitucionais prevendo que, na verdade, precisa ter mais que isso, vocês vão continuar sendo obrigados a observar essa escala e a coincidência do SR com o domingo de acordo com a legislação infraconstitucional, por ser mais benéfica para os trabalhadores. Perfeito, era essa a dúvida, não, ficou claro, bem claro, inclusive. Obrigada, Marília. E aí tem várias questões referentes a essa questão da coincidência do DSR com domingo. Tem
a regra geral, que seria a cada 7 semanas, em princípio, né? Mas para o comércio a regra é outra, para a mulher a regra é outra. Isso. Então, assim, é uma equação tão difícil de empregador colocar em prática, né? E aí a gente entra numa outra pauta do quanto isso intimida as empresas desse setor especificamente a contratar mulheres. Enfim, acho que também isso é pauta para uma outra reunião, mas obrigada pela tem outras participação. barreiras. Obrigada. Acho que passamos aqui por esse slide. Agora o Dario vai falar um pouquinho sobre os impactos especificamente no setor. Estou tão atento aqui a Marília que eu achei que ela ia continuar aqui, porque ela manda tão bem aqui. E só voltando um pouco no ponto do DSR, né? Que é uma dúvida que surgiu, eu não sei se alguém tem essa dúvida, mas se seria necessário aumentar o salário em função da PEC, né, em função desses DSRs. E aí a gente entendeu que, como o salário é mensal, né, ele remunera todos os dias trabalhados no mês, né? Então, todos os DSRs já estão sendo remunerados pelo salário mensal. Então, ainda que a PEC diga que vai ter mais DSRs naquele mês, mais descansos remunerados, ele já está remunerado pelo salário mensal. Então, os reflexos que dão o aumento, ou melhor, os aumentos que gera, o impacto que gera, são os reflexos de horas extras, de comissões, de valores que não estão dentro do salário base mensal, né? E aqui a gente trouxe alguns dados e estimativas aí do setor. Vocês conhecem melhor do que a gente, mas a gente achou importante trazer os números que a gente tem ouvido e os impactos que a gente tem percebido aí que essa PEC pode causar. A própria CNT aí está apontando aí um impacto no setor de transporte no longo prazo entre 12 e 28 bi, né? Um estudo do professor Pastore e Rabelo de Castro, da USP, obviamente está indicando aí um aumento no custo de pessoal de cerca de 9%, né? Por conta até desse aumento de 10% no valor da hora trabalhada, que é o que a Marília apresentou antes, quer dizer, ao reduzir as 220 horas para 200 horas no mês, o impacto é de aproximadamente 10% nesse valor da hora, né? A gente também tem uma indicação aqui forte aqui de que os profissionais do setor já operam no limite da lei, ou seja, ao reduzir a jornada, você vai ter um impacto direto no setor, né? Um aumento aqui na folha de pagamento em função dessa redução de 220 para 200 horas também. E no transporte rodoviário especificamente, já há um relato aqui da própria CNT de que há um aumento, uma escassez de motoristas, né? Então, a gente vê aqui que esses dados e estimativas vão impactar todo o setor, né? E, obviamente, o custo. E quem está sendo mais impactado aqui, né? Obviamente, todos estão sendo impactados, todos que têm jornada de trabalhador que vai ter jornada reduzida, vai ser impactado, mas principalmente operadores logísticos, embarcadores, os profissionais de carregamento, a operação de armazém e de centros de distribuição, e setores de comércio eletrônico e alimentos perecíveis, em função da necessidade de operação contínua, né? Isso certamente vai impactar muito. Quem é menos impactado são esses profissionais que a gente chamava, né, na CLT de hipersuficientes, que são aqueles que têm diploma de curso superior e uma remuneração acima, na CLT, 2 vezes o teto do INSS, mas para essa PEC, que é uma alteração diferente, é 2,5 vezes
esse teto do INSS. E um ponto que eu acho relevante aqui, em relação a esses profissionais hiper suficientes, né? A PEC está dizendo que não se aplica os controles de jornada a eles. Todo o capítulo de controle de jornada. Então, ele passa a ser isento de controle de forma constitucional, né? E esse é um ponto relevante, que hoje, para você não ter o controle de jornada, é uma exceção, seria os profissionais em cargo de confiança, dentre outras hipóteses que vocês sabem. Mas sempre teve essa discussão, o que é cargo de confiança, o que não é, como adotar isso. A SAPEC está trazendo claramente aqui que profissionais que ganhem acima desse valor e têm um curso, diploma de curso superior, estarão isentos de controle de jornada. Pode passar, Rodrigo, por favor. Que a gente trouxe aqui uma discussão aqui para a gente ter com vocês, uma imagem aqui do que seriam os riscos diretos dessa PEC. Obviamente, né, o aumento do custo operacional, que possivelmente vai ser repassado ao consumidor e vai afetar os fretes, e obviamente isso vai afetar a inflação como um todo, né? Isso é um argumento muito forte para você, inclusive, discutir esse prazo maior para a implementação da PEC. Um agravamento, né, na escassez de mão de obra, porque como você já tem um gap estrutural no setor, para você ajustar isso, né, e eles estão super ocupados, você vai ter que contratar mais gente, possivelmente. E isso pode agravar a escassez de mão de obra. Um outro ponto aqui que a gente achou que é interessante trazer é que se você adotar um formato que você contrate mais gente e com isso você exclua horas extras que sejam habituais de alguns empregados, isso vai forçar uma indenização, porque toda vez que você para de pagar horas extras habituais, de acordo com a súmula 291 do TST, você tem que indenizar esse trabalhador que deixou de fazer horas extras e deixou de ter aquele rendimento de horas extras habituais que ele já tinha, né? É em função dessa habitualidade de horas extras que existe a tese de reflexos das horas extras nos 13º e nas férias, né? Muita gente pergunta, por que eu tenho que pagar férias no 13º? Por que eu tenho que pagar férias nas horas extras no 13º, horas extras nas férias? Porque há um entendimento de que essas horas extras são tão habituais que é como se tivesse tornado parte do salário do empregado. Então, para você interromper essa lógica, o TST trouxe essa súmula aqui para gerar uma indenização a partir do momento que você para de fazer horas extras, habituais, né? Não é ocasionais. E essa indenização você pega a média dos últimos 12 meses, mensal, e faz um mês por ano em que houve as horas extras habituais. Outro risco aqui é essa pressão aí nas margens dos contratos de longa duração, caso eles não tenham esse reajuste por conta de alterações na legislação trabalhista. E um outro ponto aqui é que a gente vai ter uma perda da eficácia, como a Marília falou aí, das convenções coletivas e acordos coletivos que estejam em contrariedade a essa nova alteração na Constituição. Então, elas perdem imediatamente a eficácia aqui. O que é outra coisa discutível também, né? Porque a própria Constituição diz que você deve reconhecer as negociações coletivas, é um texto constitucional também, e também, obviamente, você firmou uma negociação coletiva, você tem ali um contrato firmado, né? Então, há uma discussão assim, se você pode, com outra PEC, mudar essa garantia constitucional. E aí a gente olha o que seriam oportunidades, que é assim, oportunidade é uma palavra forte para isso, né? Porque a gente vê mais riscos do que oportunidades. Mas assim, a gente tem um prazo aí para planejar essa alteração, que a gente quer que seja mais extenso,
mas pelo menos você tem aí um prazo aí de 14 meses para implementar e planejar isso, né? A gente sabe que esses prazos são difíceis de serem cumpridos também, porque a burocracia e o trabalho do dia a dia consome a gente. A gente viu isso muito nas alterações da NR1, né? Que teve vários adiamentos, e todo mundo, quase todo mundo, deixou para a última hora. Existem algumas empresas, inclusive do setor logístico, né, adotou aí essa antecipação voluntária, né? E isso pode ser usado aí como um diferencial competitivo na atração de empregados, né? Acho que pode ser um ponto de uma oportunidade também. A negociação coletiva para regimes diferenciados, ela pode acomodar especificidades operacionais, como a gente disse aqui. Lembrando que essa negociação coletiva ela está um pouco barrada aí pela regra geral da própria PEC, né? E esse é um ponto que eu acho que está sendo bastante discutido e deve ser discutido, inclusive, no Senado, porque a gente tem ouvido aí que alguns setores, e acredito até que os setores de vocês, precisam de organizações muito diferentes. E você simplesmente usar a negociação coletiva não vai eliminar a questão da redução de 40 horas semanais, né? Você consegue fazer alguns ajustes, mas não elimina esse problema, né? E outra oportunidade, obviamente, é você ter que investir ainda mais, aí, eu não sei se é oportunidade ou um problema mesmo, investir mais em tecnologia de gestão de turnos, né? Especialmente aí para operações aí que é 24/7, né? Pode passar, Rodrigo. A gente tentou resumir aqui algumas recomendações práticas aqui, e aí a gente depois já vai poder abrir aí para as perguntas. E acho que o primeiro passo aqui é isso que a ABOL também está fazendo, né? Acompanhar a tramitação do Senado de perto, né? E alterações no texto que ocorrem até no último minuto, né? A gente já tem bastante experiência com isso, né? Eu lembro que a reforma trabalhista tinha 7 pontos e acabou com 385, né? Esse número não é real, é só uma brincadeira, mas assim, tudo pode mudar na última hora, né? E a gente vê isso acontecer, né? Então, a gente tem que estar acompanhando isso e atentos, né? Mapear as escalas que vocês têm, né? E o impacto que isso gera na folha, obviamente, e tentar programar essa transição, né? Pensando em escalas que possam funcionar. Escalas alternativas que viabilizem esses 2 dias de DSR na semana, que eu acho que é o principal problema, na verdade, porque a jornada em si, as pessoas sempre fizeram 44 horas ou mais, né? Quer dizer, se olhar na Justiça do Trabalho, o grande pedido são horas extras, né? Verbas rescisórias e horas extras. Então, significa que as pessoas fazem mais do que 44 horas semanais, né? Então, de todo modo, você vai ter que pensar em formas de adequar isso, principalmente também usando banco de horas, né? Mapear os contratos de administração pública para fazer aquilo que a Marília já indicou, de tentar reajustar em função desses custos ampliados e adequar aí o reequilíbrio econômico-financeiro. Contratos de longa duração também, quer dizer, não só os contratos com a administração pública, mas se você tem contratos longos, vale revisar esses contratos para ver se tem uma cláusula de reajuste por encargos trabalhistas. Alguns têm, outros não. Olhar com atenção a negociação coletiva, né? Datas de expiração, para você poder se antecipar e tentar já alinhar aí uma alteração que beneficie o setor. Obviamente, como a Maria falou, os próprios sindicatos estão se segurando para negociar isso. Mas
isso varia muito de empresa para empresa, de setor para setor e de localidade para localidade. Às vezes você tem uma interação muito mais fácil com o sindicato e pode já preparar uma minuta de um acordo coletivo que te organize assim que a PEC sair, porque o prazo é muito curto para essa negociação, né? E aqui, como a gente falou aqui, investir em tecnologia para você ter organização desses turnos aí de operação. A gente pode passar. Dario, Oi, posso só fazer um comentário aqui que acho que eu nem tinha deve? pensado, mas Claro. sobre essa dificuldade em relação à negociação sindical, talvez essa seja até uma oportunidade para a gente estar com situações de empresas que estão com normas coletivas já encerradas, acordos coletivos de jornada, escala já encerrados e que não estão conseguindo negociar a renovação. Até que ponto isso não configuraria, por exemplo, uma justificativa para escalonar a negociação, né? Ir para uma federação, para uma confederação, para uma negociação com uma comissão de empregados, e eventualmente tentar até a implementação de alguma condição mais benéfica. A gente tem agora, recentemente a decisão sobre o IRDR1 do TST, não sei se todos têm conhecimento, mas que tratam da exigência do comum acordo para a instauração do dissídio coletivo, quando se trata de regras econômicas, né, que é o caso aqui, seria o caso aqui, a remuneração da hora extra, a estipulação da jornada são realmente inteirar todos os Pessoal, já mutaram. Pode seguir, Marília. eu pensei que fosse contar. São cláusulas econômicas, né, que em tese exigiriam como um acordo para a instauração do dissídio coletivo, e agora isso começa a ser flexibilizado. Então, assim, você vê que um tema vai puxando o outro, e essa abordagem sindical, a gente vê que tende a ser muito protagonista na forma como as empresas vão se adequar às novas regras da PEC. Desculpa a interrupção. Imagina, obrigado. Eu acho que é bastante importante isso que você falou. E aqui, basicamente, assim, para a gente fazer um apurado aqui do que a gente pode ajudar, se for o caso, e outros assessores que vocês tenham, obviamente, né, não só a gente, eu acho que um escritório de advocacia pode ajudar aí a diagnosticar, eventualmente, esses passivos que podem surgir, seja com fim de horas extras habituais, seja com a própria identificação da alteração das escalas, né? A gente pode ajudar na montagem dessas escalas, né? A gente já fez isso várias vezes, é uma coisa que a gente sabe fazer, e a gente pode ajudar o RH que faça isso também. Políticas internas, né, e acordos coletivos, obviamente, a gente pode ajudar nessa negociação coletiva, o monitoramento desse acompanhamento legislativo, embora vocês já tenham isso muito bem aqui, feito pela ABOL. A negociação e a revisão de contratos, acho que isso é bastante importante, seja contratos privados, seja contratos com administração pública direta ou indireta, a gente pode ajudar, e vocês devem ter acompanhamento jurídico para isso, seja o jurídico interno, seja externo, obviamente. E eventuais avaliações de passivo também a gente pode ajudar, né? Por fim, a gente trouxe aqui, pode passar, Rodrigo, assim, quem quiser aqui pode escanear para ver o texto da lei, da PEC. Obviamente, esse é o até hoje, né? Amanhã a gente já não sabe. Então, com essa ressalva aqui de que esse texto vale até hoje, até meio-dia, né, no máximo, a gente finaliza aqui e abre aqui e agradece muito a oportunidade de apresentar esse tema atual e não tão simples quanto parece para todos esses associados aqui da ABOL, e ficamos à disposição aqui para responder perguntas, se a gente conseguir responder as perguntas, claro. Obrigada, Dario, Marília. Foi uma prestação muito completa. Eu queria aproveitar ali nas partes finais das recomendações do escritório e endossar, né, a importância de, neste momento, os associados já traçarem cenários
com ou sem a ajuda dos sindicatos, já se prepararem para uma eventual aprovação até o final do ano. Pode ser que não aconteça, mas tudo está sugerindo, nos levando a pensar que ela será apreciada. Como o Dario bem colocou, esse é o texto hoje, mas eu já peço para vocês considerarem como texto base, né? Porque se a gente tiver qualquer alteração até o final do ano, eu ainda vejo, sei lá, vou chutar, pelo menos 50, 60, 70% aí desse texto base ainda vigente, vigorando com uma proposta um pouco mais fixa, né? Então, contem com a ABOL para traçar esses cenários no nível mais de vantagem competitiva, que é isso que o Dario comentou sobre gestão de escalas, estratégia que a empresa vai adotar, se muda regimes de contratação, se investe mais em tecnologia, robotização, que é algo que a gente conversa muito aqui internamente, ou seja, essa parte mais específica, olhando operação a operação, contem também com o escritório, quem precisar de maiores detalhes, esse é algo que a ABOL não pode entrar, né? E aí entra realmente na vantagem competitiva de cada empresa. E para a tramitação legislativa, continue acompanhando os nossos grupos de WhatsApp, os nossos e-mails. Para quem não leu, algumas semanas atrás a gente compartilhou a defesa da ABOL. Com a ajuda dos associados, nós estimamos alguns impactos imediatos, tratando tudo, desde um pouquinho dos impactos financeiros, do tempo que nós teríamos que nos adequar. A gente sabe que empresas grandes aqui do grupo já se adequaram antes mesmo da PEC, já viu nesse movimento de adequação, de redução para a escala 5x2, mas a grande maioria ainda depende sobremaneira dessa possibilidade de jornada, então a gente espera que a gente possa contribuir com essa transição, se ela de fato acontecer. Antes de eu abrir aqui para as perguntas, o Rodrigo, nosso jurídico, quer fazer alguma complementação? Rô, fica à vontade. Isso, por favor. Em primeiro lugar, também agradecer novamente o apoio do escritório com essa aula, realmente, que foi agora. E só trazer mais alguns pontos, temperando um pouco mais essa discussão, que a gente tem esses impactos que são diretos, mas a gente também vai ter outros impactos que vão vir indiretamente ligados à questão dessa redução da escala 6x1. Então, eu coloco, por exemplo, se a gente tiver necessidade de contratação de maior volume de mão de obra, esse risco vem associado também com a necessidade de cumprimento também das cotas trabalhistas, que isso é um ponto que as empresas já vêm vivenciando e que isso pode acabar sendo até um pouco mais amplificado nessa medida. Então, isso é um ponto que a gente já coloca também como atenção para as empresas. Outro ponto que a Marília trouxe sobre redutibilidade salarial, isso, durante essa questão de transição, rescisões trabalhistas, pode acabar gerando um risco significativo até de aumento dos valores de rescisões trabalhistas. Isso é um risco que tem que ser considerado pelas empresas também, para fins de budget, organização interna. E só mais um ponto também que o Dario trouxe em relação à escassez de profissionais. A gente fala muito de profissionais, de motoristas, mas a gente também tem vivenciado muito aqui dentro do setor que a gente tem para armazenadores também, para esses profissionais que vão atuar nessa parte de armazenagem. Então, assim, a gente tem vários pontos que a gente tem que pensar para além dessa, não só trabalhista, a gente tem que envolver uma discussão realmente um pouco mais holística e mais ampla quando a gente está falando de escala 6x1, porque os impactos vão ser realmente grandes e envolver outros setores também. Acho que isso bem lembrado em relação às cotas, né? Tudo, como a Marília colocou, é feito em cascata, né? Para todos os lados. Mas fica aqui aberto o espaço, se alguém quiser, inclusive, abrir o microfone, tirar alguma dúvida, ou mandar aqui no chat, fica à vontade.